Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta. Vem conosco. Ora ao Senhor para aprender mais um pouco sobre mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Josué. Josué quer dizer Yahvé é salvação. Na verdade, a escrita Josué, ela dá origem à mesma forma da escrita Jesus. Portanto, o nome Josué, dizem alguns linguistas, é a origem da palavra Jesus. O nome de Josué não era este no início, né? Ele foi batizado como Oséias. Quem mudou o nome de Josué foi Moisés. Ele mudou de Oséias, salvação, para Josué. Yahvé é salvação. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Ele morre com 110 anos depois de conquistar e estabelecer o povo de Deus na terra prometida, em Canaã. Ele vai até lá, ele conquista, ele se estabelece, né? E ele morre cheio de dias com a herança que lhe foi prometida. Ele era o auxiliar direto de Moisés. Se nós formos olhar na palavra, aonde Moisés estava, Josué podia procurar, Josué estava por perto. Né? Diz a palavra que às vezes Moisés saía da tenda da oração e Josué permanecia lá. Ou seja, Josué era o braço direito de Moisés, era o comandante do exército de Israel. Algumas pessoas dizem que Josué, quando ele já era adulto, quando sai do Egito. Então, algumas pessoas acham que Josué era do exército do faraó. Portanto, ele tinha conhecimento das táticas de guerra, das estratégias de guerra. E Deus abençoa ainda mais com outras estratégias. Ele ouvia muito a voz do Senhor e ele seguia à risca aquilo que o Senhor dizia para fazer. Por mais inusitado que fosse, por mais absurdo que parecesse, Josué fazia exatamente como Deus mandava. Tanto é que ele teve sucesso na conquista de Canaã. A primeira batalha que ele participa foi contra os Amalequitas. Isso está contado em Êxodo 17, do 8 ao 16. É nesse episódio que, enquanto Moisés está com as mãos levantadas, Josué vence a batalha. Josué prevalece sobre os Amalequitas. E quando Moisés se cansa e ele abaixa as mãos, Josué começa a perder. E é nesse episódio, portanto, que Ur e que Arão seguram os braços, as mãos levantadas de Moisés. E aí nós vamos encontrar agora a primeira grande vitória de Josué à frente do exército de Israel. Ele foi também um dos 12 espias que foram mandados por Moisés à terra de Canaã. É interessante que quando eles voltam, tanto ele, Josué, quanto Caleb, eles são da opinião de que o povo tem que entrar mesmo e que, apesar de eles serem enormes, de eles serem altos, de eles serem fortes, das cidades serem estabelecidas, Deus daria a vitória. Ele e Caleb são os únicos a dizer isso. Todos os outros 10 espias esmorecem o povo, desanimam o povo e, portanto, não entram. E eles ficam vagando por um tempo muito grande no deserto. Quando Moisés estava para morrer, ele chama Josué e ele investe Josué com honra e com autoridade. Então, a autoridade que estava sobre Moisés é passada para Josué. Josué agora é o representante do povo, é por quem vai se falar. E é óbvio que ele não terá a responsabilidade espiritual, porque a responsabilidade espiritual está sobre o filho de Arão, Eliezer. Muito bem,
aqui, depois de Moisés morto, começa a história da conquista da terra prometida pelo povo de Deus. E em Josué 3, de 15 ao 17, ele conta como eles atravessaram o rio Jordão a pé seco, ou seja, como Deus para o rio, e eles estavam exatamente na época das cheias, portanto o rio estava muito cheio, ele estava transbordando, e aí é contado nessa passagem como Deus para as águas para que o povo possa passar pelo rio a pé enxuto, a pé seco. A primeira batalha deles é em Jericó. Ele manda espias, da mesma forma que Moisés mandou espias, ele também manda espias, e estes espias, eles encontram uma mulher de nome Raabe. E Raabe auxilia esses espias no fazer deles, na investigação sobre o povo, defesa, muros, etc, etc. Deus dá a Jericó uma estratégia muito interessante, que eventualmente a gente pode fazer um vídeo só sobre essa estratégia, porque ela é muito interessante. Tá? As muralhas de Jericó caem e ele conquista a cidade de Jericó, que até então era tida como inexpugnável, ou seja, era aquela cidade que não poderia ser conquistada. Josué faz isso de uma forma muito fácil, porque Deus diz a ele a estratégia correta. Existe uma outra batalha que é travada, a batalha de Gibeão. Ela está contada em Josué, no capítulo 10 de Josué. E é aqui que Josué pede ao Senhor, olha só como são as coisas, né? Moisés falava face a face com Deus, e aqui Josué diz o seguinte, como ele estava ganhando a batalha e o dia já estava se pondo, e ele queria destruir todos os inimigos, né? Ele fala ao Senhor em Josué 10, 13, opa, mudou a página aqui, 10, 13, eu sou, aqui ó, pera lá, então Josué falou ao Senhor, o 12, né? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, ele falou assim, Sol, olha, Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale do Aijalon. E o sol se deteve. E a lua parou. Até que o povo se vingou dos seus inimigos. Amados, ele deu ordem para o sol. Ele deu ordem para a lua. Antes disso, um pouquinho antes disso, Deus havia dito para ele, eu vou entregar esse povo nas tuas mãos e você não vai ter que fazer muita coisa não. Né? Um pouquinho antes, Deus manda dos céus sobre os inimigos do seu povo uma saraivada de pedras. Choveu pedra. Né? Choveu pedra e matou muitos dos inimigos. Logo em seguida, Josué diz, Sol, para aí. Lua, para lá. Os dois paradinho aí. Paradinho aí porque eu vou conquistar. Paradinho aí porque Deus está comigo. E o sol e a lua obedeceram à sua ordem. Se Deus não estava com ele, meu amado, eu não consigo explicar. Este era o lugar que eles conquistavam. Então eles chegaram por aqui, eles vieram por aqui, veja, os edomitas, os midianitas aqui, ó, tá vendo? Midianita, Monte Sinai. Os edomitas, moabitas, amorites e amonites, tá? E eles atravessaram aqui, o Jordão tá aqui, ó. E aqui, meu querido, olha só como estava povoado de inimigo. E eles conquistaram tudo isso. Quem estava à frente? Josué. Josué estava à frente. Depois dele conquistar tudo isso, depois que a
terra foi dividida entre as tribos, ele tem uma porção. Amados, ele, Josué e Calebe, são os únicos homens que foram contados no primeiro censo, quando eles saíram do Egito. Eles foram contados, os homens de 20 anos ou mais que podiam manejar espada. Muito bem, ele e Calebe foram os únicos que atravessaram o Jordão, foram os únicos que conquistaram a terra e que se estabeleceram na terra. Todos, inclusive Moisés, Miriam e Arão, morreram no caminho. Todos os outros morreram no caminho. Os que foram contados, os adultos. Só eles, por conta da fidelidade que eles tiveram. Aqui nós vemos a bênção que Moisés deu a Josué um pouquinho antes dele morrer. Moisés chama a Josué e diz o seguinte, lhe diz aos olhos de todo Israel, segundo Deuteronômio 31, do 7 ao 8. Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tu o farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amados, Deus cumpre na vida de Josué, porque ele foi fiel, porque ele acreditou, porque ele ouviu aquilo que Deus tinha para a sua vida. E ele fez bênçãos na vida de Josué e na vida do povo de Israel através de Josué. Amém, amados? Pensa nisso. Bons estudos. Fica com Deus.